Quem de nós nunca foi confrontado, ou quem de nós nunca, alguém chegou para a gente e pediu ajuda, por exemplo? Quem nunca passou por um momento assim de ouvir alguma confissão, ou ouvir alguém pedindo socorro em meio a circunstâncias adversas, ao passar por lutas, ser confrontado ou então ser indagado por alguma questão para ajudar em alguns aspectos na vida. Por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem para outras e dizer: olha, eu não sei se eu namoro fulano ou Bertano, não sei se eu estou gostando de fulano ou de Bertano, ou se o meu crush, né, no Brasil afora, aí, né, nas minhas viagens, meu coração está apaixonado a fulano ou a Bertano. E é interessante a gente pensar sobre isso, e minha temática nessa noite é falar com vocês e tentar meditar um pouquinho com vocês sobre aconselhamento. Aconselhamento. Né? Tempos atrás, um jovem procurou outro jovem perguntando para ele sobre questões difíceis de lidar, de questões difíceis do coração desse jovem lidar. E nesse tempo de isolamento, cada dia mais nós temos visto necessidades adversas no aconselhar, no ajudar uns aos outros. E interessante que também nós estamos vivendo um tempo adverso, também é verdade, de um distanciamento pastoral, muitas vezes mesmo. Os pastores de gabinete não têm tido aquele acesso tanto quanto alguns outros pastores o fazem. E muitas pessoas não têm procurado o seu pastor, procurado amigos para conversar. Quem nunca procurou um amigo para trocar uma ideia, para ver, ter um conselho ou coisa semelhante? É interessante a gente pensar, porque quando nós falamos de aconselhamento, nós falamos apenas do pastor ser um conselheiro. É certo que ele é preparado para isso, ele estudou no seminário, ele se preparou para ser um conselheiro. Mas será que cada um de nós também não pode trabalhar o aconselhamento, não pode conselhar também alguém que está passando por dificuldade, por dores no coração, por dores sentimentais, por exemplo, dores é, das mais variadas ordens que nós temos vivido, seja por isolamento, por depressão, por estresse, por falta de afeto ou por carência afetiva também. Será que também nós, cristãos normais, né, e eu me coloco como normal aqui também, mesmo sendo pastor, um pouquinho anormal, né, será que também nós não podemos ajudar uns aos outros? O aconselhamento de jovem ou adolescente, aconselhando adolescentes, jovens, aconselhando jovens, é fundamental na vida cristã, é fundamental no nosso cotidiano. Né? O aconselhamento bíblico eu estou falando, não estou falando de um aconselhamento dado do que eu acho, por exemplo. Há uma divergência aqui, né? A gente falar, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, eu acho que tem que ser. Eu acho assim, a gente tem que deixar o achismo de lado e voltar para as escrituras. O aconselhamento é a ideia, é a ideia de levar o outro a vencer os obstáculos, né? Quando eu estou aconselhando a uma pessoa, eu estou sendo requisitado para aconselhar alguém, na primeira questão na nossa mente tem que ser de levar aquela pessoa a qual me procurou para romper um obstáculo, para passar um obstáculo, passar uma barreira que está na frente dela. E assim, mas a maioria das vezes mais dá um medo no coração da gente, falar, e agora, né? O que eu vou falar para essa pessoa que está aqui me procurando, que está sentindo sozinha, que foi traída, que está sentindo algo no coração, seja algo sentimental ou não. Eu quero partir lá de Romanos capítulo 15, versículo 14. Eu vou também ler Colossenses 3, versículo 16. Nós vamos ler vários textos no decorrer do nosso pequeno estudo. Ele fala assim:
Romanos 15, 14. E certo estou, meus amados, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo o conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Aptos para admoestar uns aos outros. O aconselhamento é levar a pessoa a passar o obstáculo, mas também o aconselhamento é uma admoestação. Ó, isso está fazendo certo pela Bíblia, isso está fazendo errado pela Bíblia, e você tem que olhar biblicamente o que está acontecendo com aquela pessoa para levá-lo a romper a barreira, passar o obstáculo. Colossenses capítulo 3, versículo 16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha que interessante, isso aqui ele está falando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto a carta para os romanos, tanto a carta para os colossenses, ele está falando para uma igreja, e não para um pastor, ou para um sacerdote, ou um ministro, ou um presbítero, ou um diácono. É certo que essas pessoas são experimentadas, né, e eles têm maior chance de acertar no que estão falando. Mas também é certo que também aqueles que têm um conhecimento bíblico também pode aconselhar, pode instruir, né? Sabendo que a sua caminhada terá fases, né? E em algumas aqui, a primeira, segunda, terceira fase, você tem condições de abranger, mas aquelas mais difíceis, nem o pastor terá também, ele tem que levar muitas vezes ao psicólogo e fazer algo conciliado. Então é certo que a palavra de Deus, ela é prática para a minha vida, para o meu coração, e ela mostra para mim também que eu, assim como os demais irmãos que aqui estão e as pessoas da igreja, têm também essa habilidade para fazer isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se nós somos adolescentes de Cristo, a palavra de Cristo tem que estar em nós. E ele fala, instruí-vos mutuamente em toda a sabedoria. A gente só pega louvando a Deus, né? A gente só fica no louvor a Deus. A gente ergue a mão, gosta de louvar, um louvor é gostoso, né? De adorar o Senhor e exaltar com cânticos espirituais. A gente pula os hinos, né? Porque os jovens muitas vezes não gostam muito de hinos. A gente com salmos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em vosso coração. Olha que interessante. Mas a gente pula, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. Nós devemos assim fazer. Todas as pessoas que sofrem por causa do pecado, elas têm a necessidade de romper a barreira do pecado e assim um fortalecendo ao outro para ajudar, amparar, né, renovar a graça do Senhor na vida dela para que ela seja um instrumento de Deus na vida das pessoas à sua volta. Olharmos a palavra de Deus como algo instrutivo para não é só para mim, mas é para mim e para as pessoas à minha volta. Fazer diferença no lugar que eu estou é bom, é muito bom, mas fazer diferença também com as pessoas, com os meus amigos, e essa palavra mudar o meu coração, mas não apenas para mim, mas é para o Senhor nosso Deus, né? Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12, fala assim, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. O Senhor repreende quem ama, assim como o Pai e o Filho a quem quer bem. Todas as pessoas são pecadoras, elas sofrem, elas passam por sofrimento por causa do pecado, mas elas também podem receber essa graça divina de ser apoiada uma às outras, uma apoiando as outras. Quando confrontamos a pessoa que está sendo aconselhada, a intenção é a mudança de conduta e é a mudança da personalidade, né? Certamente você já ouviu aquela frase: eu nasci assim.
eu nasci assim, estou vivendo assim, vou morrer assim. Não, mas em Cristo nós não somos assim, em Cristo nós não podemos admitir tal atitude. Eu nasci assim, estou vivendo assim, agora no encontro com Cristo eu sou confrontado com a palavra de Deus, né? E não só pela pregação da palavra de Deus lá na igreja, né? Ou seja, agora com o sermão gravado, né? Mas em qualquer lugar, em qualquer lugar. E aqui eu quero trazer um parâmetro do Jay Adams, por exemplo, ele divide o aconselhamento em três fases importantes, né? A primeira fase que ele divide esse aconselhamento, ele fala o seguinte, identifique o problema. Qual é o problema que essa pessoa está passando? O que está impedindo ela desenvolver na sua vida cristã? Qual que é o problema? Qual que é o obstáculo que ela está passando, que ela precisa passar? Por exemplo, uma pessoa que está buscando de forma enlouquecida sua outra metade, né? A sua metade. Qual que é o problema ali? O problema é de não confiar em Deus, que no tempo certo irá colocar alguém na vida dela e para ela abençoar e para ela abençoar aquela pessoa. Qual que é o obstáculo? O obstáculo pode ser o eu, o egoísmo, o egocêntrico, a vontade insana de ser feliz ou de achar que só vai ser feliz se encontrar alguém para estar do lado dela. E é certo que a solidão é muito difícil também, é muito pesada a solidão, mas buscar e não buscar em Deus, ou buscar no lugar errado, é pecaminoso, é errado, né? Não é certo. Buscar errado, no lugar errado é errado mesmo, né? Com certeza. Mas olha só que interessante, a palavra de Deus vem para nós. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Qual que é a idolatria que está ali entrando no coração daquela pessoa? Também Jay Adams trabalha uma segunda posição. Confrontação bíblica. Identificou o problema, a confrontação bíblica. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Né? Como eu posso aconselhar essa pessoa na palavra de Deus? Na palavra de Deus. Por exemplo, usando esse caso da pessoa que busca a sua cara metade, né? Busca a pessoa a viver do lado dela o resto da vida. Qual que é a palavra bíblica que nós podemos trazer sobre isso? Que Deus é soberano, que Deus ele sabe todas as coisas, ele sabe o que é melhor e na hora certa irá dar. Aprender a confiar e aprender a esperar em Deus é fundamental. O aconselhamento é treinar aquela pessoa, e eu tenho que aí olhar essa palavra de Deus e olhar o que a palavra de Deus diz e como aplicar isso na vida daquela pessoa, levando a ser encorajada na palavra de Deus, a confiar em Deus e a corrigir o problema. Ela não vai ficar fletando com todo mundo, não vai ficar correndo atrás de todo mundo, mas ela vai esperar em Deus. E esperando em Deus agir e mostrar no coração dela o que é para ela fazer. E corrigir aquela pessoa através da palavra. E a terceira fase que Jay Adams coloca, ele fala a mudança de vida. Construir o aconselhamento, o aconselhado a vencer o obstáculo diariamente. Não é apenas um minuto, um segundo, não é apenas uma fase, mas é constante, é diário, vivendo nessa nova vida, nesse novo pensamento, nessa nova atitude, nessa forma de viver. Assim, a confrontação é movida por um amor profundo e interesse com o objetivo de que aquela pessoa que está sendo aconselhada venha corrigir-se do erro, venha a receber essa graça divina através da palavra do Senhor, né? Assim ela vai vencer e passar os obstáculos e ter uma maturidade cristã constante e permanente. Colossenses capítulo 1, versículo 28 fala assim, o qual nos anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Olha só, a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem
perfeito em Cristo. A visão aqui passada é que o aconselhamento bíblico, que nós podemos também dizer discipulado, estava em toda a igreja, toda a esfera da igreja. Para quê? Aconselhando mutuamente, advertindo mutuamente um ao outro, olhando a pessoa que está sofrendo, e agora não vou ficar olhando apenas com um olhar de compaixão para aquele que sofre, mas eu vou ter uma ação aquele que sofre para abençoar aquela pessoa que está sofrendo, levando ela a ter uma atitude de passar a barreira, de transpassar aquilo que está doendo no coração dela. Ser esse instrumento, esse canal de Deus na vida dessa pessoa é fundamental, é algo que enche o nosso coração de esperança, sabendo que a nossa vida não está vazia, não está aqui perdida, sem um objetivo, mas que cada um pode fazer também esse apoio com as pessoas à nossa volta. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, fala assim: e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só, tornar-te sábio, a sabedoria que vem de Deus através das Escrituras. E ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que interessante, ele não está classificando a idade, porque a idade aqui posta não é a idade do que ano que eu nasci, né? Não é os meus 42 aqui, né? Não é a idade. É porque nós encontramos também pessoas de idade de 40, 50 anos que são molecões, que são irresponsáveis, que não são maduros, não têm maturidade. E nós encontramos jovens e adolescentes na palavra, que vivem a palavra, que conhecem as Escrituras e que podem instruir um aos outros para abençoar aquela pessoa, para levar aquela pessoa a crescer. No Antigo Testamento, o profeta se levantava e dizia, assim diz o Senhor. Toda a congregação parava e ouvia, né, o recado de Deus que estava vindo pelo profeta, que estava anunciando, falando o que Deus estava dizendo. Hoje, a Bíblia é a principal fonte de revelação que nos deu o Senhor para mostrar a sua vontade, o seu amor. Confrontar o pecado biblicamente. Essa é a base para a nossa vida. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, busque a palavra do Senhor, né? Busque a palavra do Senhor. Leve o consolo, leve a confrontação do pecado, mas também leve o consolo. Nós vamos, você já viu falar aquele bater e assoprar? Né? Porque tem gente que só bate, né? Só pega o cajado e ó, pá, mas desce o cacete. Só bate, só bate. Não, mas no aconselhamento bíblico, no aconselhamento cristão, nós vamos confrontar, mas nós vamos consolar. É o que o pastor faz com a ovelha perdida. Ele vai e busca aquela ovelha. Quando busca aquela ovelha, ele coloca no ombro e leva ela de novo para o lugar certo que ela deve viver. É interessante que com a ovelhinha rebelde, o pastor vai lá e quebra a perninha daquela ovelha para ela não fugir. Ele quebra a perninha e entala a perninha dela novamente, tudo certinho, e depois carrega aquela ovelhinha no ombro dele até a sua recuperação total. Para quê? Para ensinar para aquela ovelhinha que ela tem que ficar do lado dele. É interessante, pastor, mas isso é pastor. Ok, mas em certa medida todos nós pastoreamos uns aos outros. É o que na Reforma Protestante foi chamado de sacerdócio universal. Não é só o pastor que pode orar, não é só o pastor que pode aconselhar, não é só o pastor que pode ler as Escrituras e interpretar.
todos os servos cristãos que buscam essa maturidade no Senhor podem assim fazer também, né? Orientar a correção, a direção correta. Falar, olha, a palavra de Deus está falando que é por aqui. E é interessante a gente pensar nisso, sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que é só o pastor que pode fazer isso. Não, não é. Não é, porque qualquer pessoa que sabe o caminho verdadeiramente, biblicamente, pode mostrar a direção. E a autoridade não está em mim, não está em você. A autoridade está na Bíblia, que é a palavra de Deus. É interessante sobre isso, eu tenho um exemplo pessoal meu sobre isso. Quando eu fui para o Instituto Bíblico, para o IBEL, eu tinha 21 anos. 21 anos. E lá eu fiquei 2 anos. Casei com a minha esposa de 18 de dezembro de 99. Então eu tinha 22 anos quando eu fui para o campo. Fui lá para o Amazonas, lá para o meio do mato. Primeiro para a região amazônica, São Francisco do Guaporé. Fiquei lá, ficamos lá 4 meses. A Junta de Missões Nacionais nos transferiu para o Amazonas. Lá no meio do mato, lá no meião do mato, 2 dias de barco de Manaus, 2 dias de barco de Porto Velho, de onde você fosse era 2 dias de barco. E lá no meio do mato, novo, e aí lá nós tínhamos irmãos mais velhos do que nós, muitos irmãos mais velhos do que nós. 22 anos, recém-casado, quase nada sabendo da vida, né? Da vida. E aí o meu coração por muito tempo ficou assim, mas eles tinham condições de nos ensinar pela idade que eles têm, pelo tempo de vida que eles têm. Até que ah, veio no meu coração a palavra de Deus, falou assim, mas a autoridade não é por causa de você, mas a autoridade é por causa de Deus em você. É as escrituras que te dão autoridade. Por isso eu falo, você jovem, você adolescente, você tem condições de também olhar a palavra de Deus e na palavra do Senhor Deus abençoar, corrigir, né, e orientar as pessoas. A desobediência de Adão veio até nós. Quebrou o relacionamento, e o aconselhar é mostrar a direção do relacionamento reatado, fortalecido no Senhor. Os conceitos da palavra são fundamentais para estabelecer o padrão, tanto do aconselhamento, tanto para aquele que está sendo aconselhado, quanto aquele que vai aconselhar. É a palavra de Deus que é o padrão, é a base, é a centralidade, é o cerne, né? Isso foi o que defendeu os nossos reformadores, somente as Escrituras. Somente as Escrituras têm o poder para corrigir as pessoas, para orientar as pessoas. Por isso é fundamental ter uma boa exegese, uma boa base bíblica para fazer isso. Nas minhas considerações finais, eu já passo para elas, por que eu devo aconselhar? Olha só que interessante, tem uma estatística que fala o seguinte, 13 de cada 100 crianças apresentam algum transtorno psíquico, ansiedade, síndrome do pânico e depressão e fobias. 13 a cada 100, dá 13%. 12% da população brasileira é ansiosa, ou seja, 24 milhões de indivíduos, 24 milhões de indivíduos, 12% da população brasileira é ansiosa. Tem mais ansioso, né? Tem muito mais ansioso do que presbiteriano, 10 vezes mais aqui, até mais, 20 vezes mais ansiosos do que presbiterianos no Brasil. Pensou nisso? Olha só, estima-se que 23% dos brasileiros sofrerão com algum tipo de transtorno, de ansiedade em sua vida, algum tipo de transtorno. 23% dos brasileiros vão sofrer algum tipo de transtorno em algum momento da sua vida. Olha que interessante. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Atos 20, versículo 31. O admoestar, o ajudar, o fortalecer é fundamental. Como que eu posso ajudar quem sofre? Eu tenho aqui 2 dicas principais. Primeiro, ame a pessoa. Ame a pessoa.
coloca o amor na frente, coloca o amor na tela. O óculos do amor é fundamental. O óculos do amor quebra barreiras, o óculos do amor derruba sofrimento. Eu já tive a oportunidade de aconselhar várias pessoas, desde filhos de pastor, por exemplo, que não é meu filho no caso, foi antes, até lá em Curitiba eu tive a oportunidade de aconselhar um filho de pastor, estava o coração muito arrebentado, muito sofrido, casais novos, ou pessoas que tiveram traumas terríveis no coração. Ame as pessoas, demonstre amor e demonstre que você se importa com elas, que que elas são importantes para você, que você quer ajudar elas, que você não está ali com um óculos do julgamento, do peso, da dor no coração delas. Então ame as pessoas. Agostinho de Hipona falou o seguinte: qualquer que pensa ter entendido as divinas escrituras ou qualquer parte delas, mas com esse conhecimento não consegue edificar o amor de Deus e do próximo, ainda não terá obtido sucesso em entendê-las. Agostinho de Hipona. Olha que interessante. Qualquer pessoa que acha que já conhece o amor de Deus, mas não consegue demonstrar para as pessoas à sua volta, está achando que está conhecendo o amor de Deus, mas não conhece, não sabe. Ame com um amor incondicional, como Cristo fez por nós, nos amando incondicionalmente. A segunda dica que eu tenho para você, que para ajudar as pessoas à sua volta, se você quer realmente ajudar alguém, diminua, você diminua. Assim você dará condição ao outro a falar, a expor. Temos que ter um coração manso e empático. Poucos estão dispostos a fazer as pequenas coisas. Pessoas querem muitas coisas, as coisas que aparecem, mas diminua. Abra o teu coração para abençoar, para ouvir. Seja tardio no falar e pronto para ouvir, para demonstrar amor e compaixão às pessoas que estão à volta. Né? E isso é muito importante, amar e cuidar das pessoas à volta. Para quê? Para ajudar as pessoas que sofrem. Como ajudar os que sofrem? Gilson Santos falou o seguinte: quando você entra em uma vida em crise, você deve se tornar pequeno e tornar-se pequeno ao adentrar no contexto em crise e fazer como Cristo, esvaziar-se, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de servo. É um desafio muito grande, é um desafio intenso, né? É um desafio que nós devemos tomar e ter a cada dia, né? Para abençoar, para cuidar das pessoas e não causar um dano maior no coração delas. Temos que saber que as pessoas estão sofridas e elas precisam receber amor e não julgamento. As pessoas querem mais julgar as pessoas do que abençoá-las. Nós devemos fazer o oposto, mais abençoar, mais cuidar, mais pastorear e olhar elas em amor, abençoando as suas vidas para a glória do Senhor. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe para que possamos cuidar uns dos outros no amor do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, queremos agradecer porque o Senhor chama homens e mulheres, teus filhos, teus servos, para a tua boa obra. Queremos, ó Pai, agradecer pelos jovens e adolescentes, ó Deus, que estão nessa noite reunidos aqui, ó Pai querido, para ouvir a tua palavra. Também queremos, ó Pai, pedir perdão das vezes que nós não cuidamos como o Senhor gostaria que viéssemos a cuidar uns dos outros. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja usando as nossas vidas para abençoar as pessoas à nossa volta. Que possamos ter palavra de sabedoria, que a Tua palavra venha moldar o nosso coração, que nós venhamos diminuir e o Senhor aparecer, que o nosso falar, que o nosso respirar, que o nosso viver venha mostrar Cristo,
e que Cristo em nós venha ser visto e as pessoas venham a te amar, te adorar, te engrandecer através das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a abençoar as pessoas que sofrem, as pessoas que estão passando por dificuldades, por ansiedade, por medo, por depressão, por síndrome do pânico, por estresse, ó Deus, por solidão, ó Pai. Nos ajuda-nos, ó Deus, fazermos diferença. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.